dúvida, qualquer oportunidade que queiram perguntar, é só usar o nosso chat através do nosso portal para poder, interagir com os nossos convidados. A BMC News é essa ponte entre vocês e os convidados que passam por aqui. Chegou a hora da gente receber mais um, Guilherme Zapponi, analista da RB Investimentos, que está chegando aqui também na nossa programação. Guilherme, seja bem-vindo aqui à BMC News, um prazer poder falar contigo. Tudo bom, Paulo? O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todo mundo que está assistindo aí a gente na hora do almoço. Eu espero que o nosso papo não seja muito indigesto. Vamos lá. Não, vamos lá. Não, Guilherme, é difícil, né? Até porque, ultimamente algumas notícias acabam sendo também um pouco aí indigestas, né? Vamos dizer assim. Mas queria entender um pouquinho, da sua visão, perspectivas que vocês estão tendo aí diante até do mercado em si. A gente viu um Ibovespa tentando, resgatar aí acima dos 100 mil pontos, nesses últimos dias. As bolsas lá fora também começaram a reagir um pouco melhor esta semana. Semana passada foram dias mais difíceis aí para os mercados, mas temos todas as questões dessa pressão inflacionária, subida de juros, mudança nas políticas de juros. Temos hoje uma fala de Christine Lagarde também sinalizando ali um possível aumento de juros lá para a zona do euro. Mas como que está a análise de vocês aí para o nosso mercado diante de todas essas questões? Pois é, Paula, a gente está vivendo um momento de muita turbulência, globalmente falando e também aqui no Brasil. Eu acho que o investidor, ainda mais diante dessa taxa de juros aqui no Brasil, sobretudo, aí, passando dos 13%, enxerga com muito mais atratividade um investimento seguro, como seria, por exemplo, de títulos públicos, do que enfrentar toda essa incerteza aí com guerra na Ucrânia, com turbulências na própria OTAN, mudanças climáticas aí, enfim, colocando em xeque toda a nossa economia global. Eu acho que daqui para frente a coisa hoje, o ministro Paulo Guedes inclusive estava falando que o Brasil seria um porto seguro de investimentos, porque lá fora a coisa estaria muito, muito, muito pior, e eu acho que é por aí mesmo, A gente vai ver aí um cenário de muita volatilidade nos próximos meses, e aqui no Brasil, com o período eleitoral, não poderia ser diferente. Os números do Caged, Agora há pouco, inclusive, a gente até atualizou aqui, os números acabaram mostrando, um número até mais positivo na geração de empregos. Aí você falou aí do Paulo Guedes, Ele, inclusive, mais cedo estava falando, defendendo, essa recuperação econômica, que o Brasil realmente está aí num caminho de uma recuperação. Podemos até ter um pouco de recessão por conta desse aumento de juros, mas ele que acredita que o Brasil esteja aí no caminho correto. Os números vieram aí um pouco, talvez, a favor do discurso do Guedes, mas eu queria entender como que a gente pode realmente interpretar esses números, apesar que a gente ainda tem números bem difíceis, como o próprio número da OMC na semana passada, mostrando um número muito alto de pessoas ainda, em situação ali de fome mesmo. Como que você avalia esses números da nossa economia? Eu acho que o Brasil ele ainda está engatinhando na retomada real, da economia no período de pré-pandemia. Obviamente, a gente está vivendo aí um certo período de transição e até necessidade de reequilíbrio da oferta e da demanda de produtos, E eu acho que você tem setores que estão indo muito bem, como é o caso do agronegócio, dólar, sobretudo o exportador, dólar alto, aumento de demanda em países como a China, por exemplo, e aí o agronegócio acaba que prospera nesse sentido. Agora, o agronegócio não é um dos setores que mais emprega no Brasil, Setores como o serviço, que emprega bastante, a própria indústria, e, como, por exemplo, construção civil, essa taxa de juros nessa altura dificulta um tanto o financiamento de moradia, Então, setores que são estratégicos para a geração de emprego não estão sentindo a mesma recuperação, o mesmo fôlego que o agronegócio, por exemplo. Eu acho que dando uma olhada com mais precisão, colocando uma lupa aí nos números de recuperação econômica do Brasil, a gente vê uma certa reorganização, mas
está longe de estar seguro, né, para a gente. Queria falar um pouquinho sobre a questão da política, mais agora focado, né, em relação à política. A gente tem também falado muito sobre essas questões da Petrobras, né, principalmente quando a gente fala em pressão inflacionária. A gente tem falado muito sobre a questão do aumento também das commodities, e isso também é uma outra questão que traz aqui pra gente a questão da Petrobras, mudança agora do comando da Petrobras. Como que a gente poderia avaliar, né? Tem sido feito muitas críticas em relação às questões aí de possíveis até interferências do governo para tentar segurar o preço dos combustíveis, mas por um outro lado também, né, há um grande desafio aí pela frente para tentar se conter essa inflação muito pesada também por conta dos combustíveis. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação à questão da Petrobras especificamente, como que vocês estão avaliando especificamente esse case aí e os problemas, né, por trás de todas essas questões. Então, Paulo, assim, é muito interessante a gente separar o que de fato resolve o problema dos preços de combustíveis da política que se criou, né, a tensão política que se criou em torno do assunto, que é natural, né, ano de eleição, o preço da gasolina alto é delicado para qualquer governante. Mas, objetivamente, não existe passe de mágica para solucionar o preço dos combustíveis. Você tem uma defasagem muito grande entre o petróleo bruto e os derivados hoje no Brasil, né, sobretudo por causa da nossa capacidade de refino. É importante a gente lembrar que a gente importa só no diesel cerca de 25% a 35% da demanda nacional, né. Isso coloca a gente numa posição tanto desconfortável na hora de se falar em mudar a política de preços da Petrobras, né, que é a política hoje que é paritária com os preços internacionais. E uma das ameaças que o governo federal vem fazendo aí. E por que a mudança da política de preços importa? Basicamente por dois motivos. Primeiro que, fora aquelas ações que pertencem à União, a boa parte das restantes são de propriedade de investidores estrangeiros, né? E mudar a política de preços da Petrobras faz com que a empresa se torne menos atrativa para que esses investidores permaneçam, né, com esses aportes na Petrobras. E aí o segundo ponto é o da própria abastecimento nacional de combustível, né? Pense bem, se a distribuidora pode pagar aqui dentro um preço muito mais barato do que o que ela está importando lá fora, naturalmente ela tem um apetite menor para trazer esse combustível lá de fora. Se a gente precisa de 25% a 35% de diesel importado, né, e as distribuidoras sem apetite para fazer essas compras lá de fora, a gente tem uma crise no abastecimento que pode ser relevante aí para o país, né? Tem um dado muito importante que aconteceu recentemente e pode estar passando despercebido. Pela primeira vez na história, o diesel está mais caro, do que a gasolina. E aí você pensa do lado do caminhoneiro, né, que é essa força política eleitoral no Brasil gigantesca. O caminhoneiro chega, sobretudo o autônomo, né, ele chega no posto e ele sempre viu a gasolina mais barata que o diesel, que é o que ele abastece. Hoje não. Isso gera uma insatisfação e uma desmobilização que a gente começa a ver danos aí à imagem do presidente da República, do governo federal como um todo, nessa categoria. Agora, não tem passe de mágica. Para você diminuir o preço dos combustíveis, você tem que levar a cabo uma simplificação tributária, que é o que está acontecendo, sobretudo no ICMS, né, aos trancos e barrancos, assim, com muito conflito entre estados e União, mas é o que está acontecendo. Você precisa garantir segurança regulatória para que os investimentos venham, ou seja, as regras do jogo não podem mudar a todo instante e de acordo com determinadas conjunturas, né? Elas têm que se manter constantes, planejadas, e esse é o objetivo da regulação. E, por último, a Petrobras tem que dar continuidade aos seus processos de desinvestimento, que é o que esse novo ministro e esse novo presidente estão incumbidos de fazer aí. Tá certo que no apagar das luzes desse governo, né, ainda que o presidente Bolsonaro seja reeleito, uma reeleição ainda assim é um novo governo, né? A gente vai ter danças das cadeiras, interesses se recompondo,
e etc. Mas eles hoje é o que eles estão aí, o Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, e o novo presidente da Petrobras, o Caio Paes de Andrade, estão aí para fazer, é dar continuidade ao processo de desinvestimento da Petrobras. Tem que vender as refinarias que ainda estão aí no processo de alienação, né, para que novos investidores tenham apetite para aumentar a capacidade de refino do país. Eu acho que esses 3 pilares é o que, de fato, vai, a médio e longo prazo, controlar o preço dos combustíveis. Até lá a gente vai ter confusão política, eu acho que é daqui a pelo menos até o final do ano, início do ano que vem, certamente. Com certeza, né, Guilherme? Até porque é o ano eleitoral e uma polarização também, né? Cada vez maior, os dois aí candidatos, vamos dizer assim, os dois maiores candidatos, né? Tanto Bolsonaro quanto Lula, eles são muito antagônicos em relação às estatais. Então, realmente, né, traz aí visões muito diferentes em relação. O próprio presidente Bolsonaro é a favor realmente da venda dessas refinarias, da própria privatização. O Luiz Inácio Lula da Silva é contrário especificamente, né? A privatização da Petrobras, enfim, e a gente sabe que esta é uma questão que traz aí realmente uma visão muito antagônica, né, dos seus eleitorados. Você tocou aí no assunto dos investidores estrangeiros, eu acho que esse é um ponto muito importante também para a gente focar, até porque, né, tem essa questão. O Bolsonaro reiterou agora há pouco que o Auxílio Brasil deve sim aumentar R$200, chegando a R$600, e trouxe agora aqui uma informação que mulheres, em certas condições, que a gente não sabe especificamente quais seriam essas condições, podem receber até R$1.200 por mês. Por um lado, a gente está vendo aí o presidente muito preocupado aí com uma eleição, tentando de toda qualquer maneira algumas medidas mais populistas até para conseguir aí manter um voto, vamos dizer assim, né, de situações dessas pessoas que estão numa situações mais críticas. Só que a gente vê que o mercado não, né, fica muito preocupado em relação ao teto de gastos, tem todo um peso em relação a um risco fiscal. Você acha que essas medidas, elas podem realmente, de certa forma, trazer aí um risco fiscal, espantar a questão aí do investidor estrangeiro, desequilibrar um pouco também a nossa moeda? Eu acho que a chance é grande. Assim, é muito ruim para o investidor estrangeiro, sobretudo aquele que pensa a longo prazo, né, investir num país que há poucos anos estabeleceu um teto de gastos para controlar a escalada, né, do gasto público, né, e aí anos depois, eu não vou dizer que está quebrado o teto, mas ele está furado, tem furos aí, tem chance de goteira nesse processo, né, porque já é a segunda ou terceira vez, se eu não me engano, que a gente encontra meios de furar o teto de gastos, e aí sim, e eu não estou discutindo o mérito, se é necessário ou não, eu particularmente sou a favor de política de transferência de renda a partir do Estado, mas fato é que estão se encontrando desculpas para a gente furar o teto de gastos e garantir esse fluxo de recursos aí em nome do presidente. O que é interessante é que não está claro para boa parte da população, pesquisas recentes demonstraram isso, que o Auxílio Brasil está diretamente ligado ao presidente Bolsonaro. Ou seja, se por um lado a gente adota medidas que nos permitem, né, quebrar a confiança com o investidor estrangeiro de longo prazo, por outro lado, a gente não está atingindo o objetivo esperado de acordo com essas pesquisas, né, que saíram recentemente. De fato, né, que volto no assunto da previsibilidade. O investidor estrangeiro, quando ele pretende investir em determinado país, ele tem interesse de saber se aquele país tem condições de arcar com seus compromissos, né, tanto os seus compromissos externos quanto aqueles internos. Né, e se o recurso não é infinito, os recursos não saem do nada, né? Esses recursos têm que sair de algum lugar. Geralmente, eles vão sair ou do bolso da população brasileira ou das empresas que pagam impostos. Se a gente está gastando mais do que a gente está recebendo, a chance da bolha estourar lá na frente e o Estado brasileiro não conseguir arcar com seus compromissos é muito grande. E aí a gente vai ver tudo aquilo que a gente viveu no final do mandato Dilma, que foi, de certa forma, revertido no governo Temer,
inclusive com o uso do teto de gastos, né? E aí depois a tentativa de reforma da Previdência, que veio se consolidar no governo Bolsonaro, enfim. É a reversão de uma trajetória que, na minha opinião, estava muito positiva do ponto de vista fiscal. Mas faz parte do ciclo político. É natural que em início de mandato gestores públicos adotem aquelas medidas, né, mais amargas, aproveitando aquele período de lua de mel com os eleitorados, onde a legitimidade está escancarada, e no final de mandato eles voltem a aumentar os gastos para aumentar a popularidade e chegarem competitivos nas eleições, né? É natural, não significa que seja positivo para o país a longo prazo. A gente estava falando em relação à Petrobras, né? Já tomou posse especificamente o Caio Paes de Andrade, né? Hoje, o nome foi aprovado ontem, já tomou posse. É aí mais um nome, né, desse governo com várias trocas. O que você acredita que realmente, de fato, a gente possa sentir de mudança com mais um aí, né, representante dentro da Petrobras? Você chegou até a falar em relação a algumas questões aí de mudanças estratégicas até na venda de refinarias. Inclusive, eu estou perguntando isso. Tem uma pergunta aqui no nosso chat, vou até só abrir aqui novamente, né? De uma pessoa falando, será que realmente o caminho é vender, né? Estar aí vendendo essas refinarias ou construir mais refinarias para a gente não ter, né? Essa questão do peso da venda do dólar, do combustível para refinar fora e depois a compra em dólar. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação ao que realmente, né? Quais são os projetos, o que poderíamos ter especificamente dentro da Petrobras para tentar equilibrar equacionar, né, essa questão toda? Então, Paulo, é uma pergunta excelente que os nossos ouvintes fizeram. Por causa do seguinte, hoje o Brasil, o parque de refino no Brasil, ele seria suficiente, com as refinarias que já existem hoje, seria suficiente para atender boa parte da demanda nacional, se elas tivessem capacidade de operação correspondente ao que se é necessário. O que acontece? Para que você aumente a capacidade de produção de uma refinaria, você precisa de investimentos vultuosos. Uma refinaria não é uma coisa barata, né? Então, dividindo a pergunta, o primeiro ponto a gente não entende que é necessária a construção de novas refinarias, mas sim o aumento do investimento nas refinarias já existentes. Agora, para você fazer aumento de investimento nas refinarias, você precisa de muito recurso. E esse recurso certamente não está hoje no Brasil, porque se grupos empresariais brasileiros tivessem à disposição e o apetite para investir, já o teriam feito. O que acontece é que a gente está num período de transição da matriz energética global, né, de descarbonização, onde a maioria dos grandes investidores globais aí já entenderam que a gente precisa descarbonizar a nossa matriz energética, o que não justificaria construção de novas refinarias. Por outro lado, as refinarias atuais que a gente tem precisam ser vendidas, privatizadas em condições que sejam atrativas para esse momento de transição energética. Hoje, a gente tem aí vai mudar dentro dos agentes do setor de petróleo, aí tem uns que falam mais 20 anos, mais 30 anos, tem alguns que falam até mais 50 anos de petróleo, né, como a principal fonte energética no mundo. Independente do período, dificilmente você consegue fechar a conta. Vou construir uma nova refinaria agora e essa refinaria vai ser lucrativa, vai ter uma rentabilidade suficiente para justificar o meu investimento. Não é isso que se percebe, tá? O petróleo não vai acabar no mundo por falta de petróleo, assim como a idade da pedra não acabou no mundo por causa da falta de pedra. Né? O petróleo vai acabar porque a humanidade tem entendido que a gente precisa descarbonizar a nossa matriz energética. E o principal emissor de carbono hoje no mundo é o petróleo. Então, a gente teve aí recentemente a venda da refinaria da Bahia para um grande grupo investidor aí, Mubadala, né? E eles estão fazendo seus investimentos, é uma refinaria privada hoje, né, foi a primeira, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi a primeira das refinarias da Petrobras que foi vendida,
E eu acho que esse processo tem que continuar. Você teve ali o grupo, a Ultrapar chegou a estabelecer negociações ali no Rio Grande do Sul. Ultrapar é um grupo nacional, né, de capital nacional, enfim, 85 anos no Brasil, mas a coisa não foi para frente. Eu acho que parte porque devem ter entendido que as condições não estavam das mais favoráveis. Então o governo na figura do novo ministro de Minas e Energia e o novo presidente da Petrobras, Paz de Andrade, vão ter que calibrar as condições nas quais essas refinarias estão sendo alienadas. Eu acho que esse é o caminho, porque não tem mais espaço para construir novas refinarias. Isso daí é consenso dentro das cadeias produtivas de petróleo ao redor do mundo, né? Não só aqui no Brasil. Tá certo, Guilherme, a gente já está com o tempo aqui em cima do horário, gostaria de ficar aqui, né, falando até mais tempo sobre isso. Fica o convite para você voltar mais vezes, para a gente poder debater mais esses assuntos, são muito importantes aqui, o pessoal do chat elogiando bastante. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Que isso, obrigado a você, foi um prazer, viu? Estamos sempre à disposição.